A chuva batia firme no telhado metálico da clínica militar, como uma marcha lenta e implacável rumo ao adeus. Cada gota parecia marcar um segundo do relógio invisível que contava os últimos momentos. No centro daquela sala fria, iluminada por luzes brancas impiedosas, o sargento Tan Holloway estava ajoelhado ao lado da mesa, ainda coberto pela poeira e pelo cansaço de semanas no campo de batalha. Nos braços dele, envolto cuidadosamente em uma bandeira americana dobrada, estava Bishop, o cão de guerra, um pastor belga malinois, seu parceiro inseparável em 3 missões no exterior. Os olhos de Bishop estavam cansados, mas calmos. Seu peito subia e descia com esforço. O fim se aproximava, e os dois sabiam disso. Anne aproximou o rosto do focinho de Bishop, sentindo o calor da respiração dele enfraquecer contra sua pele. Seus dedos calejados acariciavam o pelo atrás das orelhas do cão, do mesmo jeito que fazia todas as noites, depois das patrulhas. Nenhuma palavra foi dita. As memórias entre eles falavam mais alto do que qualquer frase. Bishop não era apenas um cão militar. Ele era a sombra de Tan, seu escudo, seu alicerce no caos. Nas zonas de guerra, Bishop era quem escutava nos silêncios insones. Era ele quem se colocava entre o sargento e a morte, tantas vezes que já era impossível contar. A porta se abriu com um rangido suave. A doutora Ins Whitlow, veterinária da base, entrou em silêncio. Seu rosto sereno, mas desgastado, carregava décadas de despedidas como aquela. Ela não disse nada. Não precisava. Ela conhecia Bishop desde o primeiro dia. Viu-o crescer de recruta à lenda. Agora, ela apenas se manteve em um canto, respeitando o que jamais poderia ser apressado. Do lado de fora, Lark Holloway apertava as mãos no colo com força. Ao lado dela, Micah, de 11 anos, segurava com ambas as mãos o boné militar do pai. Seus olhos arregalados tremiam tentando conter as lágrimas. Bishop era seu herói. Todas as noites ele pedia para ouvir histórias de coragem, de missões secretas, de laços forjados no fogo da guerra. Agora, naquele corredor silencioso, Micah sentia o mundo escorregar por baixo de seus pés. Uma parte da infância estava sendo arrancada, e ele não estava pronto. Kenny se inclinou até encostar a testa na de Bishop. Sua voz desceu ao tom de um sussurro só deles dois. Talvez tenha dito obrigado. Talvez não me deixe. Talvez as duas coisas. Bishop soltou um grunhido baixo, não de dor, de paz. Seus olhos se fecharam lentamente, como se uma cortina caísse no fim de uma peça que ninguém queria que terminasse. Tandine não se moveu. Ficou ali respirando o último calor do amigo. Quando finalmente se afastou, o rosto estava molhado. E não era pela chuva. Dentro do colete tático de Bishop, havia um pequeno gravador de áudio. Algo que Lark havia insistido para ele levar. Deixe lá. Você vai querer ouvir depois. Confie em mim. Ela estava certa. Dias depois, o áudio seria reproduzido durante a cerimônia memorial na base. O que ele capturou não foi apenas um adeus. Foi uma última mensagem que partiu o coração de todos que ouviram. Na manhã seguinte, o céu amanheceu, cinza e calado, refletindo o peso que pairava sobre a base. O sargento Tan Holloway permanecia sozinho em seus aposentos, encarando a bandeira dobrada sobre a mesa, a mesma que havia coberto o corpo de Bishop horas antes. O quarto parecia oco, sem o som das patas, sem a respiração constante que o confortava nas madrugadas em claro. Bishop havia sido mais do que um parceiro, ele tinha sido o motivo para continuar. E agora, Tani não sabia o que fazer com o silêncio. Lark entrou devagar, segurando uma xícara de café já fria. Não disse nada. Apenas se sentou ao lado dele, deixando que sua presença dissesse o que palavras jamais alcançariam. Micah não conseguiu dormir. Ela sussurrou por fim. Perguntou se Bishop vai estar no céu com os outros soldados. Tani demorou a responder. Suas mãos apertaram a bandeira com força. Ele merece mais do que o céu, murmurou. Ele deu mais do que qualquer homem que já conheci.
Sua voz falhou, mas ele a conteve. Lark pousou a mão sobre a dele. Você tem o direito de sentir tudo isso, disse suavemente. Naquela tarde, Tenney se reuniu com o coronel Gideon Hart no escritório de comando. O coronel, um homem marcado por décadas de serviço, assentiu em silêncio quando o sargento entrou. Li o relatório. Da missão, disse Hart. O último alerta de Bishop salvou 3 vidas, incluindo a sua. Fane permaneceu de pé, incapaz de se sentar. Deveria ter sido eu, senhor, disse com a voz embargada. Não ele. Ele estava falando de Bishop. Hart se inclinou para frente, a voz firme, mas com um peso que só quem já viveu perdas entendia. Aquele cão morreu fazendo o que foi treinado para fazer. O que escolheu fazer? Você o honra vivendo, Fane, não se destruindo por dentro. Fane não respondeu. Apenas assentiu com um movimento sutil, duro, como se mal conseguisse conter a tempestade que rugia dentro dele. Mais tarde naquela noite, Fane pegou o gravador de áudio que estava no colete de Bishop. Sentou-se na beira da cama. A base estava silenciosa, mergulhada em uma paz estranha. Ele respirou fundo e apertou o botão de play. A princípio, só havia ruídos, estática, passos ao longe, sussurros do rádio. Então, surgiu a respiração de Bishop, calma, rítmica. Logo depois, a voz de Fane. Se você está ouvindo isso, é porque não voltamos juntos. Não sei como explicar o que ele era para mim. Ele não era só um cachorro. Ele era meu escudo, minha alma, em outro corpo. Mas algo estranho aconteceu no fim da gravação. Quando a voz de Fane se apagava, um novo som surgiu. Baixo, sussurrado. Não era inglês. Não era uma palavra. Mas estava lá. Lark, passando pela porta, parou de repente. Virou-se devagar e olhou diretamente nos olhos de Fane. Você ouviu isso? Ela perguntou. Fane assentiu lentamente, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não fazia sentido, mas algo nos momentos finais de Bishop havia sido gravado. Algo que ninguém conseguia explicar. Naquela noite, Fane ouviu a gravação 4 vezes. Em cada uma, prendia a respiração nos segundos finais, esperando por aquele som. Não era ruído. Não era interferência. Era algo vivo. Como uma respiração ou um sussurro. Lark insistiu. Soa como uma voz. Algo grave, gutural. Como se o Bishop estivesse tentando falar. Isso não é possível, murmurou Fane. Mas no fundo, ele sabia. Em guerra, o impossível acontecia mais vezes do que as pessoas gostariam de admitir. Especialmente nos momentos de silêncio que ninguém comentava. Na manhã seguinte, Fane levou o gravador até a doutora Ins Whitlow. Ela estava na clínica, parada diante de uma baia vazia, o olhar distante. Quando ele mencionou o som, ela o encarou e fez um gesto para ele entregar o aparelho. Ligou no laptop, limpou o áudio, isolou os últimos segundos, e então ouviram juntos, estática, respiração. E então, o som. Um rosnado curto, profundo. Quase uma palavra tentando nascer, Ins recostou-se lentamente. Isso não parece um animal. Fane balançou a cabeça. E também não sou eu. Mas, tarde Fane sentou-se sozinho no banco do memorial da base, aquele que dava para o campo de treino onde Bishop costumava correr. Seu olhar estava longe, mas por dentro, ele havia voltado para Kandahar 3 anos antes. Aquele dia em que Bishop se lançou contra um homem-bomba, antes que ele alcançasse a equipe. O cão o derrubou no chão, levando estilhaços no flanco. Foi a primeira vez que Fane achou que o perderia. Mas Bishop sobreviveu, como sempre fazia, até agora. Por que gravar esse som logo agora? Fane murmurou para si mesmo. A lembrança seguinte veio como um relâmpago, uma missão noturna em Helmand. Escuridão total. Sem lua. Bishop parou no meio da trilha. Não. Rosnou não se mexeu, apenas ficou ali.
Segundos depois, o chão atrás deles explodiu. Aí de Fen se lembrou de olhar para Bishop e pensar. Ele sabia. Antes de mim, Bishop sempre percebia o que ninguém mais percebia. Talvez aquele som final fosse um aviso. Ao entardecer, Micah se aproximou com a coleira de Bishop nas mãos. Pai, eu quero ficar com isso, disse quase sussurrando. Fen olhou para baixo, então assentiu. É sua, filho. Micah sentou-se ao lado. Você acha que os cachorros sabem o que a gente sente? Fen respondeu sem pensar. Acho que o Bishop sabia o que eu sentia. Antes mesmo de eu saber. O menino sorriu, levemente. E por um breve momento, o luto se afastou, mas apenas por um instante. Aquela noite, Fen não conseguiu dormir. Ficou deitado, encarando o teto, o gravador sobre o criado mudo. Às 2h47 da manhã, ele estendeu o braço, pegou o aparelho e apertou o play mais uma vez. Dessa vez, algo novo, fraco, quase imperceptível. Um sussurro, mais claro. Uma única palavra. Lar. Home. Fen sentou-se na cama, o coração disparado. Suas mãos tremiam enquanto ele rebobinava e ouvia de novo. De novo. O som estático sumiu. E então lá estava, um sussurro. Claro. Familiar. Casa. Não era um latido, não era um rosnado. Era uma palavra. Fen encarou o gravador como se ele pudesse dar alguma explicação. Mas não deu. Ficou ali, parado, comum sobre o criado mudo. Comum. Exceto pelo fato de que não era. Aquele som não pertencia a este mundo. Ou pelo menos não ao mundo que Fen conhecia. Mas ele não podia negar. Bishop havia dito algo. E não. Era qualquer coisa. Era uma palavra que Fen não dizia em voz alta há muito, muito tempo. No dia seguinte, Fen tentou esquecer. Tentou se perder na rotina. Limpou seus equipamentos, preencheu os papéis de transferência dos registros de Bishop, fez ronda, conversou com Hart, mas nada adiantava. A palavra casa ecoava em cada momento de silêncio. Na hora do almoço, mal tocou na comida. Seu olhar caía, involuntário, para o canto vazio debaixo da mesa, o lugar onde Bishop sempre deitava, alerta, respirando tranquilo, esperando o próximo comando. Mas agora aquele espaço continuaria vazio, e aquela palavra insistia em não ir embora. Lark percebeu logo. Você tá distante, disse ela naquela noite, enquanto dobravam roupas em silêncio. Fen parou, com uma das camisetas de Micah nas mãos. Ele disse isso, respondeu Lark e franziu o senho. Disse o quê? Fen olhou para ela. Casa. Foi ele. Eu sei que parece loucura. Mas era a voz dele. Era ele. Lark não riu. Não duvidou. Apenas estendeu a mão e tocou o peito. Dele. Talvez. Talvez não seja sobre como isso aconteceu. Talvez seja sobre por quê. Naquela noite, Fen levou o gravador ao capelão Alaric Monroe, um homem mais velho, de olhos gentis e voz cuidadosa. Ele apertou o play. Observou a reação do capelão. Monroe não se mexeu, nem piscou. Já ouvi coisas mais estranhas em campos de batalha, disse simplesmente. Às vezes, a alma encontra jeitos de dizer o que a boca nunca conseguiu. Talvez Bishop só quisesse que você soubesse onde ele está agora. Fen queria acreditar, de verdade. Mas lá dentro, havia algo que o deixava inquieto, como se a mensagem ainda não tivesse terminado. Mais tarde, Fen estava sozinho no campo de treinamento. A iluminação era fraca, o vento aumentava. No meio daquele silêncio, ele fechou os olhos e disse a palavra de volta. Casa. Assim que o som saiu de seus lábios, uma rajada de vento soprou por trás dele. Algo macio roçou sua perna. Ele olhou para baixo. Nada, mas seu coração sabia melhor. Bishop sempre se movia assim, silencioso como uma sombra. De volta ao alojamento,
Fane abriu a velha mochila de Bishop. Debaixo do arnês desgastado e de um brinquedo mastigado, algo chamou sua atenção. Um papel dobrado. Puxou com cuidado. Não era sua letra, e estava datado de 3 anos atrás. Um dia que ele jamais esqueceria. As bordas estavam amareladas, gastas pelo tempo. Já havia sido manuseado antes, mas não, por ele. No topo, em tinta preta tremida, estava escrito: Sargento Caleb Morris. Fane congelou. Caleb tinha sido o líder de sua equipe na 2ª missão no Afeganistão. Morreu em uma emboscada semanas depois de chegarem. Mas, o que o nome dele fazia ali escondido na mochila de Bishop? Os olhos de Fane correram pela primeira linha. Se você está lendo isso, significa que Bishop viveu mais do que eu, como eu disse que aconteceria. Escrevo porque há coisas que você precisa saber. Coisas que ninguém nunca explicou sobre esses cães. E o que eles carregam com eles. O coração de Fane acelerou. Caleb sempre foi supersticioso. Dizia que os cães viam o que os homens não viam. Mas essa carta não era só poesia. Era detalhada. Caleb relatava um dia no treinamento. Bishop tinha travado, se recusando a avançar, rosnando para o vazio. Minutos depois, o instrutor teve uma convulsão súbita, aneurisma cerebral. O cão soube antes de acontecer, como se sentisse, como se ouvisse, algo que nenhum de nós podia. Fane sentou na beira do beliche com a carta tremendo em suas mãos. E havia mais. Vários relatos. Noites em que Bishop acordava e começava a andar pelo acampamento. Segundos antes de tiros ecoarem, no escuro. Dias em que o cão se recusava até entrar em prédios. Prédios que depois eram descobertos, cheios de explosivos. Bishop não era só um cão de guerra, era guia, sentinela, algo mais. E agora, mesmo após a morte, ainda havia uma última missão a cumprir. Levar Fane de volta. De volta àquilo que ele havia esquecido. De volta para casa. Era como se Bishop estivesse sintonizado em algo que o resto de nós não conseguia captar. Caleb tinha escrito isso como se o cão estivesse conectado a uma frequência invisível, uma que escapava aos humanos. Não sei o que é, dizia o bilhete. Mas acho que Bishop é mais do que apenas um cachorro. E se algum dia acontecer algo comigo, confie nele. Confie no que ele deixar para trás. Na porta do quarto, Raika apareceu em silêncio. Segurava a coleira de Bishop em uma das mãos. Pai, posso dormir aqui hoje? Ten olhou para o filho, assentiu com suavidade. Claro, campeão. Vem cá. Enquanto o garoto se aninhava sob o cobertor, Tain manteve a carta junto ao peito, relendo a última linha mais uma vez. Esses cães lembram de coisas que nós nunca vamos conseguir lembrar. E quando eles se vão, às vezes deixam mais do que apenas memórias. Antes de apagar a luz, Tain lançou um último olhar ao gravador de áudio. Aquele sussurro não foi coincidência. Não agora. Algo dentro dele dizia: a mensagem de Bishop ainda não acabou. Ela estava apenas começando. Na manhã seguinte, o frio era mais intenso do que de costume. Uma neblina espessa cobria a base, transformando tudo em sombras cinzentas e sons abafados. Tain caminhava lentamente pela borda do campo de treinamento. A coleira de Bishop no bolso da jaqueta, a carta de Caleb dobrada sob sua armadura. Cada palavra daquela carta ressoava dentro dele. Esses cães lembram de coisas que nós não lembramos. Antes parecia poético, metafórico. Agora soava literal. Como se Bishop realmente tivesse carregado algo e estivesse tentando entregar antes de partir. De volta aos seus aposentos, Tain abriu novamente a bolsa de equipamentos de Bishop. Desta vez, com mais atenção. Esvaziou, peça por peça. Guias gastas, luvas de treino, um brinquedo de mastigar, o colete. E então viu uma pequena bolsa de velcro costurada por dentro do colete, disfarçada como parte do enchimento, mas era diferente. Oculta, deliberada, com cuidado. Tain a abriu.
Lá dentro, um pendrive, sem rótulo. Apenas metal frio. E silêncio. Seu coração acelerou. Ligou o dispositivo ao laptop, esperando encontrar arquivos de missão ou dados de treinamento. Mas o que apareceu foi uma pasta. Com o nome dele. Tain. Seu pulso disparou. Dentro da pasta, 6 arquivos de vídeo. Cada, um com datas diferentes dos últimos 3 anos. O primeiro começou com uma voz familiar. Caleb Morris. O rosto sério diante da câmera, sentado sob uma tenda em um acampamento empoeirado. Se você está vendo isso, Holloway, então eu estava... Certo. Bishop chegou. E você também. Bom, a voz era firme, mas os olhos de Caleb estavam exaustos. Gravei isso porque coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas que eu não conseguia explicar. E acho que você precisa ver por si mesmo. As imagens seguintes eram inquietantes. Bishop, rosnando segundos antes de um ataque de morteiro. Latindo no vazio da noite. Mesmo sem nada visível nas câmeras térmicas. Se recusando a se aproximar de certos soldados, que depois foram pegos escondendo contrabando. Não era coincidência. Era instinto. Ou algo além disso. Caleb explicou que Bishop havia sido treinado em um programa experimental já encerrado. Um projeto militar secreto que buscava desenvolver consciência sensorial extrema em cães de elite. Mas acho que eles liberaram algo que não entenderam totalmente. Caleb admitiu. E Bishop? Ele viu coisas. Coisas novas. Coisas que nós não víamos. Tain assistia sem piscar. Faltava apenas um vídeo. O último. Datado de 2 semanas antes da morte de Bishop. Ele hesitou. O que quer que estivesse naquele arquivo, tinha sido deixado por um motivo. Sua mão pairou sobre o mouse, e então clicou. Tela piscou. A voz de Caleb voltou, mas agora ele não falava do passado. Falava de Tain. Você não era apenas o condutor dele, Tain. Caleb disse. Você era o motivo pelo qual ele ficou. Existe algo em você, e Bishop viu isso. Antes de qualquer um, a imagem tremulou levemente, como se o peso da mensagem quase rompesse o arquivo. Caleb estava em um abrigo mal iluminado, os olhos pesados, as mãos entrelaçadas. Tain. Sua voz baixou, quase um sussurro. Se você está vendo, este último vídeo significa que Bishop escolheu você. Não porque você era o melhor soldado, não porque seguiu todas as ordens, mas porque você era o único em quem ele confiava para carregar o que ele já não podia mais. Fen se inclinou para mais perto da tela, prendendo a respiração. Ele não sabia o que aquilo significava. Mas lá no fundo, sentiu. Algo dentro dele mudou, como se uma peça perdida tivesse se encaixado. Caleb continuava, sua voz ecoando suave, porém firme. Houve outros antes de você, outros adestradores que viram a força de Bishop, mas que não entenderam o silêncio dele, você entendeu. Você nunca o forçou. Você ouviu, e ele respondeu de formas que eu nunca vi em nenhuma outra unidade Kata-9. Isso não era só treinamento. Era algo mais. Era um laço. Como se ele tivesse reconhecido algo partido em você e fizesse disso a missão dele. Manter esse pedaço inteiro. Fen ficou paralisado. As palavras de Caleb o atingiram como um vento gelado. Lembrou-se das noites escuras quando pensava em desistir de tudo, e de como Bishop silencioso apenas deitava a cabeça em seu peito. Era o suficiente para mantê-lo aqui. Bishop não o protegeu só no campo de batalha, ele o salvou de si mesmo. Caleb se aproximou mais da câmera, a voz agora carregada de urgência. Se você o ouviu, quero dizer realmente ouviu, você não está louco. Você é apenas a única pessoa que ele deixou entrar tão fundo. Esses cães, eles não falam como a gente, mas eles deixam ecos. E alguns de nós conseguem escutar. Você consegue. Essas palavras atingiram Fen como um trovão silencioso. Tudo fazia sentido agora. O sussurro, as sensações estranhas, o vento em suas costas quando ouviu aquela palavra. Lar. Era aterrorizante e lindo ao mesmo tempo. A tela escureceu,
Mas uma última mensagem apareceu, em letras grandes e firmes. Volte para onde tudo começou. Fort Harper, 17 de junho de 2019. As mãos de Fain tremiam aquela data. Era a primeira missão oficial de Bishop. O dia em que foram designados juntos. Ele não pensava em Fort Harper há anos. Não queria. Muitas lembranças. Muita dor. Mas agora, o lugar o chamava. E ele sabia que não tinha escolha. Bishop começou algo lá. E agora, era o dever de Tain terminar o que foi iniciado. Naquela noite, Fain ficou sozinho do lado de fora dos alojamentos. O ar estava frio. As estrelas baixas. Em uma mão, a coleira de Bishop. Na outra, a carta de Caleb. Dentro dele, algo queimava. Não era luto. Era propósito. A morte de Bishop não foi o fim. Foi o começo de uma mensagem. Uma mensagem que só um homem podia carregar. E Tain Holloway estava pronto. Pronto para seguir a sombra daquele cão. O letreiro de Fort Harper surgiu no horizonte ao nascer do sol. As letras desbotadas, mal visíveis, através da névoa matinal. A base estava desativada havia quase 2 anos. Abandonada, como tantos fantasmas da guerra. As ervas cresciam nas rachaduras do asfalto, a maioria dos prédios, silenciosos, vazios, sem vida. Mas quando Tain Holloway passou pelo portão enferrujado, um peso desceu sobre seu peito. O peso da memória. Ali tudo começou. A primeira missão. O primeiro vínculo. E talvez, ali tudo faria sentido. Fain avançou com determinação, seguindo mais o instinto do que a memória. Seus passos ecoavam pelos corredores abandonados do antigo setor de treinamento K9. O cheiro de óleo antigo e poeira era denso no ar. Ele empurrou a porta do bloco de canis. O tempo pareceu voltar. Ele podia quase ouvir os latidos, os comandos dos treinadores, as garras arranhando o concreto. Mas agora era só ele. E o silêncio. Parou diante do último canil à esquerda. O de Bishop. A plaquinha ainda estava lá, presa por um último parafuso enferrujado. Bishop, unidade 213. Dentro do canil, ele encontrou algo, um azulejo solto, atrás do colchão onde Bishop dormia. Algo metálico brilhava atrás da parede. Fain o retirou com cuidado. Era uma pequena caixa de lata. Dentro havia um pendrive, um envelope selado e uma antiga plaqueta de identificação com o nome de Caleb Morris. Ele sentou-se no chão, o frio invadindo seus ossos. Abriu primeiro o envelope. A letra era familiar. Uma mensagem curta, mas poderosa. Você chegou até aqui. Isso significa que ele confiava em você. Ouça o arquivo. O resto, agora é seu. De volta à caminhonete, Fain conectou o pendrive. Um único arquivo de áudio apareceu na tela. Título: Echo Protocol. Ele apertou play. A voz que saiu era feminina, firme, profissional e completamente desconhecida. Aqui é a doutora Elisa Varnes, especialista comportamental do projeto Echo Protocol. Se você está ouvindo isso, o sujeito Bishop faleceu. Você é o último operador com vínculo ativo. A gravação continuava com uma voz firme e sem emoção. Mas para Fain, cada palavra soava como um trovão no peito. Isso significa que agora você carrega a última impressão dele. O áudio revelava um programa secreto, um experimento confidencial com o objetivo de aprimorar a sincronia cognitiva e emocional entre soldados e cães de serviço. Um projeto cancelado por ser imprevisível e emocionalmente volátil. Os sujeitos desenvolviam empatia extrema, comportamento preditivo e padrões de comunicação não verbal que beiravam a consciência telepática. Dra. Varn disse isso. Fain murmurou, encostando-se no banco. Atordoado. Eles não estavam apenas treinando cães, estavam construindo um laço além da compreensão. E Bishop havia levado esse vínculo até o fim, e o havia deixado com ele. O áudio chegou ao fim. Mas algo dentro de Fain não terminou. Lá fora,
O campo vazio de Fort Harper se estendia até onde os olhos alcançavam. Mas o que Bishop deixou para trás não era só uma lembrança. Era uma marca viva, uma presença, uma parte dele, que ainda habitava dentro de Fane. Agora estava chamando. Fane ficou ali, no caminhão, por quase 1 hora, encarando o campo vazio à sua frente. As últimas palavras do protocolo Echo ecoavam sem parar em sua mente. Você é o último operador com vínculo ativo. Soava clínico, frio. Mas Fane sabia a verdade. Isso não era ciência. Não era experimento militar. Era Bishop. Era tudo o que ele carregou, até o fim. E agora, Fane podia sentir aquilo como algo vivo, pressionando seu peito, chamando, implorando, para que ele fizesse algo com aquilo. Ele saiu do caminhão. O vento soprava leve, e então a lembrança veio como uma onda. Bishop correndo pelo campo de treinamento, poeira subindo atrás dele, orelhas para trás, foco absoluto nos olhos. Foi ali, naquele exato lugar, que o vínculo deles nasceu. Não durante os combates, não nas instruções, mas ali, naquele pedaço esquecido de terra, onde o instinto falava mais alto que qualquer ordem. Fane fechou os olhos e murmurou com voz quase inaudível. Aqui. Foi o primeiro comando que Bishop aprendeu com ele, e embora o campo continuasse quieto, Fane sentiu um calor, uma presença, como uma sombra passando ao seu lado. De volta à casa naquela noite, Fane encontrou Micah sentado no chão. O garoto segurava o arnês de Bishop estendido sobre suas pernas. Micah ergueu o olhar voz baixa. Estive pensando sobre o que o Bishop tentou dizer. Fane se ajoelhou ao lado dele, os olhos úmidos. Tipo o quê, filho? Talvez. Ele não quis dizer casa, como um lugar. Talvez. Ele quis dizer a gente. Fane respirou fundo, emocionado. Acho que você tá certo. Campeão. Ele colocou a mão no ombro do filho. Bishop nunca nos deixou. Só foi na frente. Naquela mesma noite, Fane finalmente abriu o último envelope lacrado dentro da caixa metálica. Era uma carta oficial, datada poucas semanas antes da missão final de Bishop. Um pedido de transferência. Caleb Morris, o antigo líder de esquadrão, queria aposentar Bishop mais cedo e enviá-lo para morar permanentemente com Fane. Ele precisa mais de você do que de nós, Caleb escreveu. E acho que você também precisa dele, mas o pedido nunca foi aprovado. Algo, ou alguém, o impediu. E mesmo assim, o destino fez o que a burocracia não conseguiu. Na manhã seguinte, Fane caminhou até o cemitério da base. Ali, uma pequena placa marcava o local onde Bishop agora descansava. Em silêncio, ele retirou a plaquinha de identificação de seu pescoço e a colocou suavemente aos pés da pedra. Descansa em paz, parceiro. Você fez sua parte. Agora é minha vez. O vento soprou mais forte, e então, um som leve atravessou a grama. Não era um sussurro, não era uma voz. Era algo mais profundo, uma sensação. E pela primeira vez em anos, Fane se sentiu completo. 3 meses depois. As folhas em Fort Carson começavam a mudar de cor. O outono pintava a base com tons de ouro e âmbar. O ar estava frio, carregando o cheiro de mudança. O sargento Fane Holloway parou à beira do novo Jardim Memorial K9, um espaço silencioso, ao lado dos campos de treinamento. No centro, uma estátua de bronze, um cão malinois belga, orgulhoso, alerta, e sob ele, uma simples placa, casa. Pessoas se reuniram em silêncio respeitoso. Muitos de uniforme outros com os bonés pressionados ao peito. Entre eles estavam Lark e Micah, lado a lado, de mãos dadas. Fane subiu ao pequeno pódio, sem discurso, apenas memórias. Bishop, não, era só um parceiro. Sua voz era baixa, mas firme. Porque alguns laços não morrem. Ele foi um soldado, um guardião. E para mim, ele foi a parte de mim que eu quase esqueci como proteger.
Tain fez uma pausa, encarando a estátua diante dele. Eu já vi homens quebrarem sob o peso do silêncio. Eu quase quebrei também, mas o Bishop, ele ficou naquele silêncio comigo, até que eu conseguisse voltar. A cerimônia terminou com o toque solene do clarim. E quando a última nota ecoou, no ar como um adeus suspenso no tempo, Micah se aproximou da estátua. Em suas mãos, a velha coleira de Bishop, com reverência, ele a colocou aos pés do monumento. O menino olhou para o pai com os olhos marejados. Você acha que ele sabe? Tain se ajoelhou ao lado do filho. Sua voz falhou, mas não fugiu. Acho que ele está bem aqui, vendo tudo. Ficaram ali por um longo tempo, pai e filho. Lado a lado, um tributo silencioso a um laço que jamais se desfez. Nas semanas seguintes, Tain tomou uma decisão. Ele se inscreveu para liderar uma nova iniciativa na base, um programa de reabilitação e legado para cães militares aposentados ou afetados por traumas de guerra. Com o apoio do coronel Gideon Hart e da doutora Ines Whitlow, o projeto tomou forma rapidamente. A missão era clara: oferecer a esses cães um lugar para se curar e conectá-los com veteranos, que também precisavam de cura. Tain deu ao programa um nome simples, mas carregado de significado: Projeto Bishop. Todas as manhãs, Tain cruza o campo de treinamento com um novo cão ao seu lado. Não para substituir Bishop, mas para honrá-lo. Embora nenhum latido seja igual, e nenhum olhar carregue exatamente o mesmo silêncio profundo de Bishop, cada passo é uma homenagem, não apenas a um cão, mas a todos os guardiões silenciosos que deram tudo, sem jamais pedir nada em troca. E, às vezes, quando o sol nasce no ângulo certo sobre as colinas, Tain jura que vê uma sombra ao seu lado, silenciosa, fiel, eternamente vigilante. Bishop pode ter partido, mas sua missão ainda marcha. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada história aqui é um tributo à coragem, à lealdade e àquele tipo de amor que nunca morre. Junte-se a nós e ajude a manter viva a memória de heróis como o Bishop.